Nós vamos então, são 8h01, vamos então começar nossa aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para ficar registrado, certo? Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, eu vou começar a nossa aula de hoje fazendo uma revisão aí da aula passada que vocês tiveram em um vídeo numa aula assíncrona. Então, vou passar um pouco mais rápido, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me interrompam, certo? E façam uma pergunta aí. Ou oral, né, abrindo o microfone, ou então pode fazer também ali pelo chat. Então, eu vou começar aqui dividindo minha tela, compartilhando a tela. Ok, vocês já conseguem visualizar minha tela, né? Joia, obrigado. Bom, então vamos começar a revisão aí da aula passada, certo? A aula passada foi a primeira aí, aula sobre máquina de corrente contínua. Infelizmente, nós estamos desincronizados aí o laboratório com a parte de teoria, né? Que nós só vamos começar máquina de corrente contínua na semana que vem. E a gente já iniciou o estudo dessa máquina aqui no laboratório. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender numa máquina é como se produz força numa máquina, certo? Então, a força gerada por campos eletromagnéticos, ela é definida pela lei da força de Lorentzett, certo? E ela nos diz que tem duas grandezas elétricas que podem gerar força. Uma carga elétrica dentro de um campo elétrico. Então, a gente sabe que cargas elétricas positivas se atraem e cargas elétricas com o mesmo sinal se repelem e cargas elétricas com sinais diferentes se atraem, certo? Então, é isso que essa equação aqui nos diz. A segunda forma de gerar força com campos eletromagnéticos é com um campo magnético. Então, se eu tenho uma carga em movimento com uma velocidade dentro de um campo magnético, isso também gera força. Acontece que a força de uma carga em movimento devido a campos magnéticos, ela é muito maior do que a força gerada por cargas elétricas dentro de campo elétrico. Então, as máquinas elétricas são todas construídas com o princípio de cargas em movimento dentro de um campo magnético. Se nós retrabalharmos um pouco mais essa equação, nós vamos chegar então, e utilizando somente a parcela do campo magnético, nós vamos chegar aqui a força em um condutor. Então, nós temos um condutor com um tamanho L, onde está passando uma corrente I, e esse condutor, onde está passando essa corrente, está dentro de um campo magnético. Como isso aqui é o produto vetorial, para que essa força seja máxima, então esse vetor da corrente ele tem que estar em ângulo de 90 graus ou em quadratura com o vetor do campo magnético. Se os dois tiverem a mesma direção, produto vetorial de dois vetores cujo ângulo é zero, dá também zero. Então, esse produto vetorial é máximo quando o ângulo entre a corrente e o campo magnético for 90 graus. Então, em suma, a força nas máquinas elétricas são sempre construídas com o princípio de corrente imersa dentro de um campo magnético. É claro que a corrente vai estar dentro de um condutor elétrico. Bom, como que é construída aí o rotor, então, de uma máquina elétrica, né? Então, esse aqui seria o rotor mais rudimentar possível. Ele é um cilindro que tem duas ranhuras, certo? Uma ranhura na parte aqui desenhada na parte superior e uma outra ranhura em oposição 180 graus. O que é uma ranhura?
é um buraco, certo? Então aqui eu desenhei de forma triangular por ser mais simples de desenhar. Então eu tenho um cilindro que não é maciço, certo? O cilindro é composto por lâminas nessa forma de circunferências e que são empilhadas para formar esse cilindro. Existe um corte aqui, certo? Que eu estou chamando de ranhura. Esse corte ele tem uma abertura aqui na parte externa do cilindro para que eu possa inserir as bobinas, certo? Então aqui existe uma abertura que é chamada aí de ranhura, certo? A nossa bobina ou enrolamento, ele é inserido dentro dessas ranhuras, certo? Então o fio ele entra por uma ranhura, dá a volta no lado oposto e sai pela outra ranhura. Esse é um condutor que dá várias voltas. Essas várias voltas formam uma bobina ou enrolamento. No miolo aqui do rotor nós temos um eixo, certo? Que vai dar sustentação mecânica para esse rotor. Então vamos eliminar e tirar a bobina. Vamos ver então o rotor em corte, né? Uma vista aí frontal ou em corte. Então se nós temos esse rotor dentro de um circuito magnético, então essa parte que me representa um circuito magnético, eu tenho duas bobinas nesse circuito para gerar o campo nesse circuito magnético. Então, nessa representação, esse campo está sendo gerado por esse par de bobinas, que são as bobinas chamadas bobinas de campo. Notem que eu tenho corrente entrando do lado direito e a corrente saindo do lado esquerdo em ambas as bobinas. Isso me gera, pela regra da mão direita, um campo que está aqui na vertical com direção para cima. Bom, se eu tenho uma corrente também no rotor, nota então que aqui a corrente está entrando pela ranhura inferior e saindo pela ranhura superior. Novamente, essa corrente do rotor também me gera um campo, certo? E nesse caso aqui, de novo, aplicando a regra da mão direita, o campo agora está na horizontal, com sentido para a direita. Existem várias formas de eu escrever aquela lei da força, certo? Aquela lei da força, ela também é o produto vetorial dos campos. Então, note que esses dois campos estão em quadratura. E esses dois campos tendem a se alinhar. Então, se eu reescrever aquela equação da força, eu também poderia mostrar que aquela equação da força é o produto vetorial dos dois campos, vezes a uma constante. Bom, mas voltamos à equação original, certo? Em que eu tenho um condutor. Lembrem que esse rotor aqui ele tem uma profundidade, certo? Então eu tenho um condutor que está, nesse caso aqui, saindo, né, ou entrando aqui na tela, né? E o nosso campo do estator, que está em verde, ele está no sentido superior. Se eu aplicar a regra da mão direita, no condutor de cima, como a corrente está saindo, vai me gerar uma força para a esquerda. No condutor inferior, como a corrente está entrando, vai me gerar uma força para a direita. Bom, isso vai fazer com que surja uma aceleração, uma variação da velocidade, que vai fazer com que o meu rotor gire. Certo? Se eu estou puxando do lado de cima para um lado e do lado de baixo para o lado oposto, isso vai fazer com que o rotor gire. Até que essas duas forças se alinhem, certo? Num mesmo plano, ou na mesma linha aí, certo? Quando isso acontecer, nós vamos ter uma aceleração nula, porque uma força está puxando exatamente para um lado e a outra força está puxando para o lado oposto. Então essas duas forças, nessa situação aqui, se anulam. Se a máquina continuar a girar devido à inércia do rotor,
Agora, a minha aceleração vai ter o sentido oposto, vai tender a frear o rotor. Então, uma máquina construída dessa forma, ela não vai girar, ela só vai ficar oscilando como se fosse um pêndulo. Certo? Por quê? Porque uma hora a minha força gera uma aceleração num sentido, outra hora ela gera aceleração no sentido oposto. Então, a máquina construída dessa forma ficaria simplesmente oscilando. Para que a minha máquina gire, eu tenho que ter um mecanismo que quando esse plano aqui, então vou supor que a posição inicial fosse 0 graus, certo? Então quando a minha ranhura girou 90 graus e ela for passar para o plano de baixo, eu tenho que ter algum mecanismo para inverter as correntes. Se eu conseguisse inverter as correntes, a força em cima da ranhura inferior, se a corrente estivesse entrando, ela iria inverter também. E aí a minha máquina iria continuar girando. Certo? Então, desta forma, se eu não inverto as correntes, a minha máquina ela só oscila. Eu preciso ter um mecanismo que nós vamos chamar de comutador, que vai fazer essa inversão da corrente quando, nesse meu exemplo aqui, a ranhura que está do lado no hemisfério superior, quando ela passa para o hemisfério inferior, e também, obviamente, quando a ranhura que está no hemisfério inferior passa para o superior. Bom, para entender esse mecanismo de comutação, eu gosto de explicar a máquina como sendo um gerador. Certo? Então, isso é uma outra forma de enxergar a nossa máquina. Certo? Bom, vocês lembrem que uma bobina girando dentro de um campo magnético, o fluxo vai variar. Se o fluxo varia, nós vamos ter tensão induzida. Então vamos ver de novo essa máquina como gerador, para tentar entender aí como que essa máquina pode gerar tensão ou gerar força. Bom, então lembrem que eu comentei que quando as minhas ranhuras estão no plano, nesse meu exemplo, o nosso campo ele gera um campo no sentido que está aqui na vertical, e nesse caso particularmente apontando para cima, certo? Mas o importante é que o campo está na vertical. Notem que nessa posição, o plano da minha bobina do rotor, é o eixo onde une as duas ranhuras. Então aqui é o interior da bobina. Nessa situação é que eu tenho que inverter a corrente nas bobinas. Então eu tenho, para poder acessar os terminais do rotor, como o rotor gira livremente, eu não posso simplesmente soldar um fio no rotor e puxar para fora, porque o meu rotor vai começar a girar e esse fio vai enrolar, certo? Para fazer isso, nós temos algo que nós chamamos de anel. E na minha máquina de corrente contínua, esse anel ele é segmentado. Esse exemplo aqui, que é uma máquina mais simples possível, ele só tem uma única bobina e ele tem dois segmentos de anéis. Notem que esses anéis eles são abertos aqui, certo? Tanto nesse ponto onde eu tenho uma que eu chamo de escova, e no lado oposto, certo? Então, são dois anéis segmentados, ou são dois semicírculos, certo? Então, eu tenho um semicírculo de um lado e um semicírculo do outro. Em cada um desses semicírculos, eu tenho conectado um dos terminais da minha bobina. Então, é uma bobina, certo? Composto por um fio. Ele inicia aqui no terminal 1, dá várias voltas e o fio retorna aqui no terminal 2. Para fazer o contato externo, nós temos o que nós chamamos de escova. Escova é um nome estranho para mim, certo? Vem do inglês lá de brush, mas na verdade isso aqui é uma pastilha de grafite.
Essa pastilha de grafite ela tem uma mola que faz uma pressão contra o eixo, ou seja, contra esses anéis, que mais tarde eu vou mostrar uma foto para ficar um pouquinho para ilustrar melhor, certo? Mas então tem uma pastilha que faz uma força aqui contra o eixo, exatamente onde estão os anéis. Notem que nessa posição, onde as minhas ranhuras deveriam inverter o seu sentido, essas duas escovas estão curto-circuitando os dois anéis, de tal forma que se esse rotor girar um pouquinho no sentido anti-horário, esse meu terminal, que eu estou chamando de positivo, vai ficar aqui no terminal 1 do rotor, e se ele girar no sentido oposto, ele vai para o terminal 2, certo? Então, exatamente nesse ponto, essa minha pastilha, ela consegue comutar de um terminal para o outro terminal do rotor. Bom, eu vou supor, então, que nessa posição inicial, eu estou num ângulo de menos 90 graus, certo? E notem que nessa posição, todas as linhas de fluxo, elas cortam o plano aqui da minha bobina, de tal forma que o fluxo é máximo. E máximo em módulo, mas eu estou supondo que ele é negativo. Se o meu rotor começa a girar no sentido anti-horário, eu tenho que a minha bucha, a minha escova, ela está conectada no terminal 1 do rotor. E a segunda bucha, a negativa, está conectada no terminal 2. Então eu tenho aqui um caminho que pode gerar corrente, certo? Ou gerar tensão, um caminho fechado. Se o meu rotor continua girando e vai para a posição de 0 graus, eu comecei com menos 90, então agora estou em 0 graus, notem que nessa posição o meu plano da bobina está na mesma direção das linhas de fluxo do estator, ou seja, nenhuma linha de fluxo corta o interior do plano da bobina. Ou seja, o fluxo que a bobina do rotor enxerga nessa posição é zero. Se o rotor continua a girar, agora as minhas linhas de fluxo elas passam por dentro do rotor no sentido oposto que elas passavam inicialmente. Ou seja, voltou a aumentar a amplitude em módulo, mas com sinal positivo agora. Até que elas atingem o ângulo de 90 graus, onde o fluxo em módulo atingiu o máximo novamente com um sinal positivo. Bom, apesar do fluxo do estator ser constante, a minha bobina que está no rotor, ela enxerga um fluxo que está variando num formato mais ou menos senoidal, certo? Como a tensão é a derivada da variação do fluxo vezes o número de espiras, então a tensão que surge nos terminais 1 e 2 do rotor, eles têm esse formato aqui senoidal. Então lembrem que a tensão numa bobina que tem um fluxo variando, ela é sua derivada. Então essa tensão está sempre adiantada em relação ao fluxo. Ou o fluxo está atrasado em relação à tensão. Bom, então exatamente nesse momento, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então eu estou agora no pico aqui do meu fluxo, certo? Então exatamente nesse momento, quando eu tenho o pico do fluxo, a minha tensão ela chegou a zero. Se eu continuasse a girar esse rotor, a tensão que estava positiva no terminal 1, ela vai para negativa. Exatamente nesse momento, quando a tensão iria mudar de sinal, as minhas escovas comutam de um semianel para o outro. Ou seja, fazendo isso, o meu comutador ele funciona como um retificador mecânico. Porque exatamente onde o fluxo é máximo e a tensão é zero,
a posição onde as escovas estavam curto-circuitando os dois anéis, e notem que elas curto-circuitam os anéis exatamente quando a tensão é zero. Se eu tentasse curto-circuitar esses anéis em outro momento, eu ia realmente gerar um curto no rotor, sendo que o rotor tem tensão. Isso me geraria ali uma corrente bem alta de curto-circuito e um faiscamento nessas escovas. Tranquilo, pessoal? Eu sei que isso é uma informação meio difícil de entender aí num primeiro momento, mas a ideia é que essas escovas, elas, na máquina funcionando como motor, elas invertem o sentido da corrente exatamente quando minha ranhura muda de um hemisfério para o outro, para que ela continue gerando força no mesmo sentido que faz com que o motor continue acelerando para um lado só, certo? Para que ela não inverta o sentido da força. E na máquina funcionando como gerador, meu comutador, ele inverte o sentido exatamente no momento que a tensão gerada iria inverter. Dessa forma, ele funciona como sendo um retificador mecânico, gerando tensões sempre positivas. Bom, essa é uma máquina de corrente contínua, ou de tensão contínua, né? Alguém pode dizer, bom, apesar dessa tensão ser positiva, ela não é bem contínua, né? Mas isso porque a minha máquina tem somente uma única espira, uma única bobina, certo? Uma máquina que tem mais ranhuras, ela vai ter as outras ranhuras sempre defasadas em relação a essa, de tal forma que ela vai fazer com que, quanto mais ranhuras eu colocar nessa máquina, menos oscilante ou menos ripple eu vou ter aqui na tensão gerada. Certo? Então, conforme eu vou colocando mais ranhuras, mais pares de bobinas, né, mais pares de ranhuras, isso aqui vai ficando com menos ripple e a tensão vai ficando mais próxima à tensão contínua. Ô, professor, com Sim, licença. Só para confirmar a ideia, é o comutador que inverte a corrente, né? inverte a corrente ou inverte a tensão. Dependendo. Ele inverte os dois, na verdade, né? Corrente e tensão. Eu achei mais fácil demonstrar o princípio pela tensão, mas ele também inverte a corrente. Beleza, valeu, professor. Uhum. Bom, do ponto de vista de modelo elétrico, né, a nossa máquina tem dois circuitos elétricos. Então, lembre que eu tenho um circuito elétrico aqui no campo. Para gerar esse campo, e o nome do circuito é realmente circuito de campo, e esse circuito está no estator da máquina. O estator da máquina é a parte que é estática, que fica presa, que não gira, certo? E temos um segundo circuito elétrico, que tem as suas conexões através desse sistema de escova e anéis, que é o circuito de armadura. Esse circuito de armadura ele está no rotor, que é a parte que rotaciona, que gira. Então eu tenho aqui o meu circuito de campo, que está no estator, e tenho o circuito de armadura, que está no rotor. O circuito de campo, ele é simplesmente um RL, certo? Ele é uma bobina, toda bobina também tem uma resistência, então esse é o modelo, o circuito elétrico que representa o meu circuito de campo. A armadura, além de ser uma bobina, certo? Que tem uma indutância e uma resistência, nós vimos que ela girando ali dentro do campo, ela gera uma tensão induzida nas bobinas. Então, para representar essa tensão induzida, eu tenho também uma fonte de tensão. Então, se eu tiver corrente alimentando o circuito de campo para gerar aquele campo B em verde que nós temos no nosso circuito de campo, e se a máquina estiver girando, porque para aquele campo do rotor variar, o seu rotor tem que estar girando. Se o rotor não estiver girando, o campo vai ser contínuo e nós não vamos ter tensão induzida. Então, para ter tensão induzida aqui, nós precisamos ter corrente no rotor, precisamos que o rotor esteja girando, certo? Esse produto dá, quanto mais rápido o meu rotor girar, maior é a derivada.
Se a derivada é maior, essa tensão induzida também vai ser maior. Quanto maior for a corrente, maior vai ser o campo do rotor. Se eu tenho a derivada do campo, então também vai aumentar a tensão induzida. E eu tenho aqui uma constante chamada GAF, que ela depende de características geométricas da máquina, tipo número de espiras do circuito de campo, número de espiras da armadura, partes dimensionais como o raio. Então tem uma série de variáveis que estão incluídas aqui, mas que são todos aspectos geométricos da máquina, que dependem da construção da máquina. Bom, a minha máquina ela pode trabalhar tanto como motor como gerador. Se a máquina estiver girando aí, certo? Mais um aspecto. Se a máquina estiver em regime permanente, lembre que regime permanente é que eu não tenha nenhuma variação. Eu não tenho variação de velocidade, eu não tenho variação de corrente, não tenho variação de tensão. Então, se eu estiver em regime permanente, com uma condição estabilizada, eu vou ter uma corrente contínua. Corrente contínua em cima de um indutor, a tensão é nula, certo? Então, em regime permanente, nós podemos desprezar esse indutor. Quando que a gente considera ele? Somente em transitórios. Por exemplo, eu variei a velocidade, ou variei a corrente, ou variei a tensão de alimentação. Qualquer transitório que eu tenha na máquina, eu vou ter uma variação na corrente e essa indutância vai ser importante. Mas passou o transitório, eu posso desconsiderá-la novamente. No laboratório, as nossas medidas são todas feitas em regime permanente. Então, em geral, nós desprezamos essa indutância. Eu vou considerar essa indutância quando eu for fazer simulação dinâmica, e nós vamos ter uma aula exclusiva para isso. Certo? Mas, em geral, no nosso laboratório, nós desprezamos essa indutância porque todas as medidas são feitas em regime permanente. Bom, simplifica um pouco o nosso circuito de armadura, né? Então, se a máquina estiver trabalhando como gerador, ou seja, para trabalhar como gerador, para a máquina girar, eu preciso de uma força mecânica externa. Eu preciso de alguma força que faça com que o rotor gire, certo? Num gerador, o que faz a máquina girar? Pode ser uma turbina, certo? Que está sendo girada ali, girando por um fluxo de água, por exemplo, numa hidrelétrica. Numa termoelétrica, a turbina gira por causa de um fluxo de vapor. Poderia ser também um gerador em um hospital, em geral, vai ter um motor a diesel ali, certo? Um motor a combustão para fazer girar o eixo. Então, para a máquina trabalhar como gerador, é necessário que alguma fonte mecânica externa gere a energia para girar o eixo, certo? Eu preciso ainda alimentar o circuito de campo e eu vou ter, então, tensão induzida. Se eu tenho tensão aqui e eu colocar uma carga, por exemplo, eu quero esquentar uma resistência de um forno, certo? Num processo industrial. Então, o meu forno que eu vou colocar aqui tem como modelagem uma resistência. Então, vai fluir uma corrente no sentido da resistência. Então, na máquina trabalhando como gerador, a corrente vai estar sempre saindo da máquina. Certo? Como eu tenho uma queda de tensão em cima dessa resistência, a minha tensão de terminal, VA, ela vai ser menor do que a tensão gerada. Tranquilo? Então, máquina operando como gerador, a tensão de terminal é maior do que a tensão induzida, certo? Se essas duas tensões, se essa tensão é maior que essa, obviamente eu tenho tensão positiva, positivo, negativo aqui, a corrente vai tender a fluir para fora do meu rotor, do meu circuito de armadura. Então, fazendo a equação da malha desse circuito, eu tenho que o VA é igual ao EA menos a queda de tensão na resistência. Certo? Isso para a máquina, então, operando como gerador. Para a máquina operando como motor, eu tenho que fazer com que a tensão de terminal seja maior do que a tensão induzida na máquina.
Se essa tensão aqui for maior, a corrente vai então entrar no terminal da máquina. Agora, então, a minha circuito desse rotor é VA, EA mais RA, IA, certo? Mais a queda de tensão na resistência. Isso para a máquina operando como motor. Então, é importante que vocês guardem isso. Máquina operando como gerador, a corrente está saindo e a tensão de terminal é menor do que a tensão de armadura. Máquina operando como motor, eu tenho que ter uma tensão terminal maior do que a tensão induzida, para que a corrente entre pelo terminal de armadura. Claro isso aí, pessoal? São duas informações importantes para nós aqui em máquina, certo? Conseguir identificar se a máquina está operando como motor ou como gerador. Bom, então esse aqui é o meu circuito, né, ou o modelo elétrico da minha máquina. Lembre então que nós temos um circuito de campo e um circuito de armadura. Professor, Oi. então é basicamente comparar o valor de EA com VA, né? Exato. Se for maior ou menor. Exato. Quando eu estou fazendo circuito elétrico é fácil ver isso, certo? Na máquina é um pouco difícil, porque os terminais da minha máquina, eu só tenho acesso aos terminais aqui, certo? Eu não consigo medir o EA. Certo? Ah, tá. Porque essa resistência está distribuída ao longo de um fio e a tensão também está induzida ao longo do fio. Então eu só tenho acesso na máquina pelo VA. Então em laboratório é mais fácil eu conseguir ver o sentido da corrente. Ah, tá, beleza. Certo? Saber se a corrente está entrando ou saindo. Olhando o circuito é mais fácil eu ver a tensão, né? Mas isso é o que a gente consegue fazer no papel, né? Na prática, no laboratório, é mais fácil ver o sentido da corrente. Beleza. Valeu, professor. Tá joia. Bom, então aqui nós temos um modelo elétrico, né? E aqui nós temos então um diagrama aí do nosso conjunto no laboratório, certo? Então no laboratório nós temos um conjunto que é uma máquina de corrente contínua acoplada no mesmo eixo com uma máquina de indução trifásica que vai ser objeto de estudo de vocês no próximo semestre. Certo? Nesse semestre, o importante é que essa segunda máquina, ela ou vai fornecer energia mecânica para a nossa máquina de corrente contínua trabalhar como gerador, ou ela vai ser uma carga para a nossa máquina trabalhar como motor. Certo? Então, essa máquina de indução trifásica nesse semestre para a gente, ela é uma fonte de energia mecânica externa ou uma carga. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, vamos em frente aí. Então, se a máquina opera como gerador, ela vai fornecer potência nos terminais aí de armadura, certo? É necessário alimentar o circuito de campo com tensão contínua. Em geral, o circuito de campo não está envolvido no processo aí de conversão de energia, então eu tenho uma potência próxima de zero. Se a máquina opera como gerador, ela vai receber energia aqui pelo eixo e vai fornecer energia para o circuito que estiver conectado aí na armadura. Se a máquina estiver trabalhando como motor, você precisa ter uma fonte de tensão fornecendo potência para o circuito de armadura e essa potência vai ser fornecida em energia mecânica no eixo. Então, uma máquina de corrente contínua, na verdade, essa afirmação vale para qualquer máquina elétrica. Qualquer máquina elétrica ela é um dispositivo que é reversível. Eu posso pegar a energia do eixo e fornecer energia elétrica, assim é um gerador, ou posso absorver energia elétrica e fornecer energia para o eixo. Nessa casa, ele trabalha como motor. Então, qualquer máquina elétrica, isso vale para máquina de corrente contínua, é um dispositivo reversível, que pode trabalhar como motor ou como gerador. Por isso, eu sempre prefiro me referir como máquina elétrica, certo? Porque uma máquina elétrica pode operar como motor ou como gerador. Bom, aqui nós temos a foto do nosso conjunto do laboratório. Então, aqui eu tenho a minha máquina trifásica, que como eu comentei para vocês vão estudar no próximo semestre. E aqui nós temos a nossa máquina de corrente contínua, né,
DC Currents. Aqui, deixa eu ver se eu vou ter ampliação. Eu acho que ainda não, talvez no próximo experimento. Então, aqui, vocês podem ver o circuito de armadura. Então, nesse ponto aqui, nós temos o anel segmentado. Vocês podem ver que vocês veem segmentos aqui, certo? Como esse rotor ele tem várias bobinas e várias ranhuras, cada ranhura ele soldada aqui numa ranhura, aí, num segmento desse anel. Aqui nós podemos ver as escovas, que, como eu comentei para você, na verdade é uma pastilha de grafite que tem uma mola pressionando contra o eixo. E soldado aqui nessa escova tem um fio que vai para um terminal que nós podemos acessar, certo? Como eu falei, nós não conseguimos acessar diretamente o rotor, porque se eu soldar um fio aqui, o rotor gira, uma hora esse fio arrebenta ou vai trancar o rotor. Então nós precisamos desse mecanismo para poder acessar o circuito do rotor e também para fazer a comutação. Do lado oposto eu tenho uma outra bobina aí, né? Uma outra pastilha de grafite e um outro terminal. Na parte de cima nós temos várias bobinas, certo? Que existem várias formas de excitar o meu circuito de campo. Então essa bobina amarela grandona que nós vemos aqui na parte superior e na parte inferior são as bobinas de campo. Nós vamos abordar melhor isso ao longo do curso aí. Então aqui eu tenho uma representação que é uma cópia do que eu tenho aqui no nosso circuito para acessar o nosso circuito de campo. Então vocês veem que nós temos várias bobinas aí, certo? Nós vamos discutir isso ao longo do curso. E aqui eu tenho uma representação da armadura, certo? Então isso aqui seria circuito de campo ou estator, e aqui eu tenho a armadura. Na armadura somente dois terminais, A1 e A2, que são exatamente os terminais que estão conectados aqui na pastilha e que fazem a comutação. Bom, no Laboratório 7, que vocês já devem ter assistido semana passada, o objetivo era simplesmente fazer um reconhecimento de todas essas conexões aqui, certo? Então nós temos as bobinas F1, F2, F5, F6, que nós chamamos aí bobinas de campo paralelo, as bobinas D1, D2, D3, D4, que são as bobinas de campo série, certo? Essas bobinas de campo paralelo, elas não estão conectadas porque nós podemos fazer essa ligação série ou paralelo. Já as bobinas aqui chamadas de série, elas somente podem ser conectadas numa mesma sequência. Bobina B1, B2, elas são chamadas de interpolos e ela tem uma função, na verdade, a função delas é para tentar compensar uma não idealidade da máquina. Então, no momento, nós não estamos falando dessa não idealidade, então nós não vamos comentá-la. Não vamos comentá-la agora, certo? Então, o objetivo, na verdade, nesse primeiro experimento, é simplesmente calcular a impedância, a resistência e a reatância de cada bobina. Vocês lembrem do experimento 1 do transformador, nós fizemos algo parecido, certo? Nós medimos a tensão, a corrente em uma bobina. Fizemos isso com tensão AC e DC, certo? Então, se eu tenho tensão AC em cima de uma bobina, eu vou ter uma corrente que vai estar defasada, certo? A razão entre tensão e corrente nos dá a impedância. Se eu alimento a bobina com tensão contínua, necessariamente a corrente vai estar em fase e a razão entre tensão e corrente nos dá a resistência. Bom, uma vez, se eu tivesse somente uma bobina pura com resistência nula e eu alimentasse com tensão contínua, essa corrente estaria em quadratura. Mas como a minha bobina também tem resistência, o que acontece é que minha corrente não fica no ângulo de 90 graus. Então eu não consigo medir a reatância dessa forma. Mas essa corrente que eu teria caso a resistência fosse nula, é a mesma componente que eu tenho aqui, que é a projeção da minha corrente no eixo em quadratura da tensão, certo? Mas
É mais fácil, então, como a minha reatância, minha indutância nunca tem uma resistência nula, eu posso, então, obtê-la através do triângulo retângulo aí dessas correntes, certo? Então, eu sei que o módulo de z ao quadrado é igual a r ao quadrado mais xl ao quadrado. Então, eu venho aqui, isolo xl, eu posso, então, calculá-lo a partir de z e a partir de r, que eu obtive experimentalmente, com tensão AC e com tensão DC. Bem parecido com o que nós já fizemos aí no semestre passado, né? Então, nós temos aí que também sabemos que essa reatância é 2πf vezes a indutância, então nós conseguimos calcular a indutância a partir aí de dados experimentais. Beleza? Então, no experimento 7 que vocês devem estar fazendo o relatório para essa semana, né? Vocês têm então que calcular a resistência, né, e a indutância em cada bobina. Foi passado os dados experimentais, onde nós aplicamos tensão AC e lemos tensão em corrente AC, tensão em corrente DC. Então, você tem que calcular a impedância, a resistência, a partir da resistência e da impedância, a reatância e, por fim, a indutância, em cada uma das bobinas que nós temos nessa máquina. Beleza, pessoal? Eu achei que isso era importante, então eu queria ter passado isso de novo. Vocês têm alguma pergunta em relação ao experimento 7? Alguma pergunta, pessoal? Bom, não tendo perguntas, nós vamos entrar então no experimento. A data de entrega do experimento da aula passada é hoje, né? Nós fizemos uma revisão da aula passada, tá? Então, professor, não tá para receber lá. Não? Deixa eu ver aqui. Então, posso ter errado aí. A data de entrega foi ano passado. Não, então eu devo ter esquecido de atualizar a data. Só um minutinho, vamos ver ali. Professor, dessa semana também, que vai ser o da aula de hoje, tem 2 pontos de entrega. Aí um tá, acho que 2 anos atrasado, algo assim. Vamos ver. Vamos ver se eu... Tarefa encerrada. Eu devo ter esquecido aí de atualizar. Terminando a aula eu atualizo, tá? Também vou fazer isso ali para o experimento da aula de hoje. Escrevi certo aqui, mas devo ter esquecido de atualizar, então. Essa Tarefa atividade encerrada. 2, essa atividade 2 é só para preencher a tabela ou é para fazer um relatório também? O objetivo principal é preencher a tabela, certo? Mas tem que fazer o relatório, né? O que eu considero sempre mais importante no relatório de vocês é a análise em cima dos resultados, certo? Eu não gosto de um relatório muito longo. A parte de introdução, eu sempre peço para vocês que tenha uma introdução no máximo de uma página, certo? Para mim, é importante vocês conseguirem fazer os cálculos e também fazer uma análise dos resultados. Essa é a parte mais importante para mim do relatório. Tá, então para a semana que vem vai ser a atividade 2 e o relatório 8. Exato. Experiência 2, né? Atividade 2 de máquina de corrente contínua, né? Eu tenho que ajustar essa nomenclatura aí, mas atividade de experiência 1 de máquina CC, atividade 2 de máquina CC. Tranquilo? Professor, Oi. ontem eu fiz os cálculos para o relatório que é para hoje, né? Uhum. Inclusive, eu
Eu fiz isso ontem porque a data estava realmente errada e no Moodle não aparecia. Então eu descobri esse relatório meio que no susto. Mas eu calculei e notei algumas coisas no resultado, né? Uhum. Existem alguns enrolamentos das bobinas que atingem valores próximos. E inclusive teve um lá que achou um valor de, acho que era reatância e indutância. Não, reatância ele dava um valor, mas a indutância ela zerava. Uhum. E eu não sei se isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Nós vamos discutir isso melhor quando começarmos a conversar dos tipos de excitação que nós podemos ter nessa máquina, certo? Existem umas bobinas que são chamadas de paralelo. Essas bobinas são feitas para ficar em paralelo com uma alimentação alta. Então, elas têm uma resistência e uma indutância alta. São as bobinas F1 e F1, F2, F5, F6. Essas bobinas nomeadas de D, elas são chamadas de bobina de campo série. Elas têm uma resistência baixa e também uma indutância muito baixa, porque elas são feitas para ficar aqui em série com a corrente do motor. Então elas não podem interferir muito na corrente. O que eu encontrei foi justamente isso. F1 e F2, F5 e F6 eram próximos, às vezes até igual, e D1, D2, D3, D4 eles tinham uma relação que eu acho que D3, D4 era ligeiramente menor do que D1, D2, uma coisa assim. Isso está correto, é isso mesmo. Essas bobinas F, essas duas, elas são feitas para operar, para ter uma alimentação em paralelo, mas em si elas podem ficar em paralelo ou em série. Elas são idênticas, teoricamente deveriam ser idênticas, certo? Sempre pode ter algum erro devido a medições, mas elas deveriam ser idênticas. Já essas duas bobinas não, elas são feitas para ficar em série, mas como elas não são iguais, elas nunca podem ser colocadas em paralelo, por exemplo. Tanto que não é possível fazer isso, certo? A máquina foi construída para evitar isso. Mas pro relatório, fica bom apenas explicar que os valores se aproximam ou seria bom citar que é porque eles estão em paralelo? Vocês ainda não têm o conhecimento para poder falar mais que isso mesmo nesse momento, né? A gente não discutiu ainda a função de cada uma dessas bobinas, então eu não espero que nesse momento vocês digam disso. Vocês podem somente comentar que existem bobinas que têm essa resistência e a indutância mais alta e iguais, porque vocês podem somente comentar que são aplicações diferentes. Mas não precisam entrar em detalhes do tipo de aplicação, porque vocês não viram isso ainda. Isso seria mais para a próxima parte desse relatório, né? Nós vamos começar a ver isso na próxima parte, na aula de hoje, na verdade, que é a experiência 8. Nós vamos começar agora na sequência. Tá bom. Era isso mesmo que eu queria perguntar, professor. Tranquilo. Por nada. Vocês continuam vendo o meu vídeo, né? Eu estou compartilhando a tela ainda, né? Sim, professor. Só uma dúvida, por favor. Sim. Então, essa experiência 7 ficou para hoje com tolerância até amanhã, é isso? Exato, porque na verdade ela é a aula da semana passada que eu passei para vocês no Moodle, né? E tem o vídeo lá com as explicações. Eu só quis reforçar na aula de hoje, até gastei mais tempo do que eu esperava. Tá, e o experimento 8 que o senhor vai explicar agora é para a semana que vem, é isso? Exatamente. As datas lá tem um pequeno erro no Moodle lá que eu vou estar corrigindo assim que terminar a aula, tá? Mas vai ficar com tolerância até amanhã, experimento 7, e o outro até a semana que vem com dia de tolerância também, experimento 8. Exato. Tá. L-com 2 também está com o mesmo problema, viu? Pelo menos ontem. Ontem estava com o mesmo problema de datas lá. Não lembro exatamente igual, mas eu entrei lá e estava com alguns probleminhas de datas. Beleza, eu vou corrigir. Como acontece, professor? O senhor aproveita o material, coloca aí, tem um monte de data para corrigir lá. Todo ano tem que atualizando as datas. Entendi o que aconteceu. Mas só para alertar, não sei se eu já corrigi, ontem pelo menos tinha alguns probleminhas de data também. Tá? Obrigado, Pedro, eu vou dar uma olhada lá.
Bom, pessoal, vamos seguir em frente, então? Então, de fato, a nossa aula de hoje é o experimento 8, certo? Então, o objetivo do experimento 8 é justamente explorar a máquina como gerador. Então, para a máquina operar como gerador, como nós acabamos de conversar, nós precisamos primeiro alimentar o circuito de campo com corrente e nós precisamos também que a máquina esteja girando. Para fazer essa máquina girar no nosso laboratório, nós iríamos usar uma outra máquina, que é uma máquina trifásica, e nós vamos enxergar essa máquina trifásica como simplesmente uma fonte de energia mecânica para o eixo. Isso vai fazer com que a máquina gire, certo? Então, eu tenho o meu rotor dentro da máquina. Revendo aí a explanação que a gente já viu, eu vou supor, então, que quando essas ranhuras estão com o seu plano perpendicular, o plano, então, aqui, é o eixo, é a linha que une as duas ranhuras, certo? Aqui é a parte interna da bobina. Então, quando esse plano estiver perpendicular ao campo do estator, circuito de campo, todas as linhas de fluxo cruzam por dentro desse plano da bobina. Então, em módulo, eu tenho o máximo aí dessas linhas de fluxo. Estou supondo que nessa situação é um máximo com um sinal negativo, ou seja, um mínimo na verdade, né? Máximo em módulo com sinal negativo. Conforme a minha máquina gira, a quantidade de linhas de fluxo que passam por dentro da bobina vai diminuindo. Até que quando o meu plano estiver na mesma direção das linhas de fluxo do estator, a quantidade de linhas que cruzam por dentro da bobina é zero. Se eu continuar a girar, inverte o sentido por onde as linhas cortam o plano da minha bobina e começa a aumentar novamente o módulo. Então agora estou aumentando no sentido positivo, até que eu chegue no máximo positivo. Máximo em módulo com sinal positivo. Lembrando então que a tensão é a derivada do fluxo, então ela vai estar adiantada. Exatamente nesse momento aqui onde o meu fluxo é máximo, a tensão é zero. Quando o fluxo era mínimo, a tensão também era zero. Então, bem nesse momento, as minhas escovas, né, estavam curto-circuitando. Então, voltei aqui para a posição inicial, certo? E vamos olhar de novo a tensão. Então, de novo, quando o meu fluxo era mínimo, módulo máximo e sinal negativo, as minhas escovas estavam curto-circuitando os dois anéis. Comecei a girar, a minha escova que eu tenho sinal positivo está no terminal 1, que tem tensão positiva em relação ao terminal 2. Nós vamos girando. Quando o fluxo é nulo, a tensão é máxima. Continuamos girando até que, exatamente no instante que eu iria inverter o sinal aqui no terminal 1, e ele passaria a ficar negativo, exatamente nesse instante, a minha escova positiva sai do 1 e vai para o 2. Ou seja, o que eu enxergo externamente é um sinal que é um seno retificado em cada uma das ranhuras, em cada uma das bobinas. Se eu tivesse enxergando, se eu tivesse como colocar meu multímetro, meu osciloscópio fixo aqui no terminal 1 e no terminal 2, sem fazer a comutação, o que eu iria enxergar é um sinal senoidal. Mas devido à comutação que eu faço com as escovas, eu enxergo um seno retificado. Quanto mais bobinas, pares de bobinas, mais bobinas, na verdade, eu tiver aqui no circuito desse rotor, esse sinal vai se aproximando mais de um sinal contínuo realmente. Professor, sim. O senhor falou que quando a tensão é máxima quando o fluxo é zero, certo? Uhum. Só que isso pela fórmula não faz sentido, né? Faz sentido. É que você tem que pensar em sinal alternado. Você não pode pensar em fluxo zero contínuo, certo? Se você colocar, definir que o fluxo tem um sinal senoidal, a derivada do seno é um cosseno. E o cosseno está adiantado em relação ao seno. Então, no pico do cosseno, o seno é zero.
Você não pode pensar de forma estática, tá? Você tem que pensar de forma dinâmica. Esse negócio está sempre em variação, né? Ele não tá parado em zero, né? Ele está variando. Mas isso que acontece. No instante em que a tensão é máxima, o fluxo é nulo. Mas isso aqui, de novo, é algo dinâmico. Joia. Bom, circuito elétrico nós acabamos de ver, né? Mas vamos dar uma revisada. Então, para eu ter tensão induzida, eu preciso de corrente no circuito de campo e eu preciso que a minha máquina esteja girando. Quanto mais rápido a máquina girar, maior vai ser a variação. Automaticamente, maior variação tem maior corrente, ou seja, a tensão induzida ela é proporcional à rotação. E ela também é proporcional à corrente de campo. Quanto maior a corrente de campo, maior vai ser essa tensão induzida. Máquina em regime permanente, nós desprezamos a indutância. Máquina operando como gerador, eu vou colocar uma carga, geralmente uma resistência, né, alguma coisa que puxe corrente, né? Automaticamente eu tenho a tensão induzida, vou ter uma queda de tensão na resistência, VA tem que ser menor que A. Se isso não ocorresse, a corrente não estaria saindo, certo? Se eu colocar uma alimentação que seja maior do que a tensão induzida, a corrente vai entrar e a máquina vai operar como motor. Bom, de novo nós temos a foto aí da nossa máquina do laboratório, né, o conjunto motor de corrente contínua e motor de indução. A foto aí dos terminais do estator da nossa máquina de corrente contínua e também da máquina de indução trifásica. Notem que eu sempre represento um diagrama que é uma cópia disso aqui, né? Então, sempre vou mostrar esse diagrama para vocês, que é uma cópia das conexões da nossa máquina. Então, nós temos o circuito de campo e o circuito de armadura que está no eixo aí do rotor. Então, para a nossa máquina funcionar, primeiro eu preciso alimentar a nossa máquina de indução trifásica de tal forma que ela seja responsável por gerar o movimento do eixo. Então, para a nossa máquina descer, existe uma fonte mecânica que está fornecendo energia para o eixo. Num gerador, essa fonte seria uma turbina, que pode ser hidráulica ou de uma termoelétrica a gás, ou poderia ser um motor de combustão. No laboratório, nós usamos a máquina de indução trifásica, certo? Mas o que você tem que enxergar é que é uma fonte de energia mecânica fornecendo energia para o eixo. Essa fonte de energia externa à nossa máquina é que vai fornecer energia para gerar o eixo. Nós também precisamos energizar o circuito de campo. O circuito de campo, nós temos as bobinas F, que elas são chamadas de bobinas paralelo, e as bobinas com terminais D, que são bobinas de campo série. Essas bobinas, elas, como vocês vão chegar à conclusão no relatório, elas têm projetos muito diferentes, certo? Como essa bobina é feita para ficar em paralelo, ou seja, uma alimentação aí de 20 a 40 volts, vai depender da ligação aí, elas precisam limitar a corrente. Se elas tivessem uma resistência muito baixa, elas teriam uma corrente muito alta, o que não é desejado. Só que eu quero que essa corrente gere um campo suficiente para gerar tensão. Então essas bobinas, o projeto delas, elas são feitas com muitas voltas de um fio que é fino, certo? Para ter uma resistência realmente, para poder limitar a corrente, e ter muitas voltas para gerar um campo elevado. Então, o projeto dessas bobinas de campo paralelo, elas têm muitas voltas de um fio mais fino. O projeto das bobinas de campo série, elas são feitas para trabalhar com a corrente da própria máquina. A corrente da máquina é uma corrente alta. Então, essas bobinas têm poucas voltas de um fio mais grosso para poder suportar a corrente elevada. E como a corrente é alta, elas não precisam de tantas voltas quanto da corrente paralela,
certo? Porque é a corrente que vai ser bem levada. Lembre que o campo é proporcional à corrente, mas também proporcional ao número de espiras. Como essa máquina, essas bobinas suportam uma corrente elevada, elas não precisam de muitas voltas, mas precisam de um fio grosso para ter uma resistência baixa, porque a corrente vai ser elevada, para não ter perda Joule. Tá cortando? Eu vou voltar... Bom, a parte que eu comentei aqui da energia mecânica externa, vocês pegaram, né? Não teve nenhum problema. A partir da onde aí que começou a ter problema na explicação, pessoal? Parte das bobinas. Uhum. Ok. Como que tá agora? Tá melhor a conversa? Agora tá bom? Tá jóia. Vou voltar então para a parte das bobinas. Então nós temos dois tipos de bobinas. Bobinas de campo série e bobinas de campo paralelo. Nós ainda vamos ver em mais detalhes a conexão dessas bobinas. Mas por enquanto, o importante é que as bobinas de campo paralelo, elas foram projetadas para suportar uma tensão maior e uma corrente mais baixa. Sendo uma corrente baixa, elas precisam ter muitas voltas. E como eu preciso de resistência para limitar a corrente, notem que eu vou limitar isso com tensão contínua. A única coisa que vai limitar a corrente vai ser a resistência da bobina. Então eu preciso que essas bobinas tenham uma resistência elevada. E eu preciso de muitas voltas, como a corrente não vai ser alta, eu preciso de muitas voltas para gerar um campo elevado. Já as bobinas D, que são bobinas série, elas foram projetadas para suportar uma corrente alta, certo? Bom, como a corrente é alta, eu não vou precisar de muitas voltas para gerar o campo. Só que eu quero que a resistência seja muito baixa, porque ela vai suportar toda a corrente que vai sair da armadura. E eu não quero que ela interfira na tensão, que aquela tensão aqui seja baixa. Então eu preciso que elas tenham uma resistência baixa. Bom, como elas também têm menos volta, a sua indutância vai ser menor, que também é um aspecto que eu preciso nessas bobinas de campo sério. Em uma delas, vocês vão ver que essa indutância é quase nula. Ela não é nula, certo? Mas no resultado de medição vai chegar uma indutância nula, mas ela é praticamente zero. Por quê? Porque elas são feitas para suportar uma corrente elevada, então elas têm que ter uma resistência e uma indutância muito baixa. Bom, para poder então medir a tensão aí que nós vamos ter gerado, nós vamos então no laboratório alimentar essa máquina de indução trifásica na rede AC. Automaticamente essa máquina tem suas perdas elétricas, vai fornecer potência ou energia para o eixo. Ela tem perdas mecânicas aqui, certo? Porque nós temos rolamentos que sustentam esse eixo. E nós também temos as escovas que estão atritando contra o eixo, certo? Então tudo isso me gera perda mecânica. Tendo potência no eixo, vai ter um torque mecânico. Esse torque mecânico é externo à máquina, vai fazer com que a máquina gire. Fornecendo corrente para o campo e a máquina em movimento, nós vamos fornecer potência para uma carga externa. Nós vamos ver que essa potência fornecida para a carga vai gerar um torque que vai se opor ao movimento da nossa força mecânica externa. Do ponto de vista de conservação de energia, tem que ser isso, né, pessoal? Porque eu tenho aqui, pensando do ponto de vista mecânico agora, certo? O movimento de rotação, ele tem um coeficiente de inércia, e a variação da velocidade ou aceleração angular, ela é o somatório dos torques.
Para que essa máquina funcione com uma velocidade constante, é preciso que o somatório dos torques seja nulo. Então, com a máquina operando em velocidade constante, isso é, sem variação de velocidade, não é velocidade nula, é sem variação de velocidade, ou seja, aceleração nula, velocidade constante. É necessário que o torque externo e o torque que a minha máquina vai fornecer sejam zero. Se a minha máquina opera como gerador, a máquina ela freia o eixo. Máquina como motor é o inverso, mas nós vamos ver isso mais para frente. Bom, aqui nós temos uma ampliação tanto da máquina de indução trifásica, que não é objeto de estudo de vocês, então não se preocupe com ela, certo? Quanto da minha máquina de corrente contínua. Então aqui nós podemos ver o terminal para acessar o circuito de armadura. Nós também conseguimos ver aqui as escovas, certo? Essa foto foi tirada sem o eixo, para nós podermos visualizar melhor as escovas. Então, para poder medir a tensão induzida, nós vamos primeiro alimentar as bobinas F1, F2, F5, F6 e conectá-las em série. Nós também poderíamos conectá-las em paralelo, certo? Para fazer isso, eu deveria conectar o F1 com o F5. Ou seja, a corrente tem que entrar pelo terminal F1 e tem que entrar pelo terminal F5. Então, para ligá-las em série, eu tenho que pegar do terminal F2, onde a corrente sai, ligar no terminal F5, onde ela deve entrar. Sai pelo F6 e retorna para a fonte. A máquina vai estar girando, certo? Devido à máquina de indução trifásica. Nós vamos instalar um voltímetro no circuito de armadura, entre terminal 1 e 2, e vamos medir a tensão. Nós também vamos medir a corrente no circuito de campo. Então, nós vamos alimentar com uma fonte DC variável. Vamos variar essa corrente campo. Vamos medir a velocidade. Vamos medir a tensão. Como a tensão é igual, a tensão induzida é GAF, IF e a velocidade, que nós também medimos no laboratório, nós conseguimos então medir a tensão EA. Se a máquina estiver aberta, sem carga, como a corrente IA é nula, nós não temos queda na resistência de armadura. Assim, nessa situação com a máquina a vazio, IA é igual a VA. Bom, se eu colocar uma carga na máquina e medir também a corrente de armadura, eu tenho então agora que o VA é igual ao GAF IF ômega-M menos a resistência do circuito de armadura. Notem que essa resistência do circuito de armadura vocês calcularam no experimento 7. Certo? Então, no fundo, o objetivo desse experimento, primeiro, é mostrar para vocês que essa tensão de armadura, ela depende da corrente. Se eu variar essa corrente, eu vario a tensão. Se eu variar a velocidade, eu também vario a tensão. Certo? Então, eu consigo medir essa tensão, demonstrar que ela depende da corrente e da velocidade. E também nós podemos, então, calcular esse GAF. Uma vez que eu estou medindo a tensão, estou medindo o IF, estou medindo a velocidade, eu posso calcular o GAF. Idealmente, esse GAF deveria ser constante, mas devido, novamente, a uma série de não idealidades, nós vamos ver que ele não é exatamente constante, ele sofre algumas variações. Bom, com a máquina com carga, a diferença é que o EA não é mais igual ao VA. O EA, que é o GAF IF ômega-M, menos a queda de tensão na resistência, é que vai dar o VA. E nós estamos medindo, na verdade, o VA, certo? A gente só pode dizer que o VA é igual ao EA quando a corrente de armadura for nula. Corrente de armadura nula, eu não tenho essa queda de tensão. Então, nesse caso específico, EA é igual a VA. Coloquei carga, tenho corrente de armadura, eles já não são mais iguais. Nessa situação, máquina operando como gerador, EA é menor que VA.
Mas, se eu conheço o VA, conheço a corrente campo, conheço a rotação, conheço a corrente armadura e tenho o valor de RA, eu posso, ainda assim eu posso calcular o GAF. Então, o objetivo nesse experimento é, primeiro, mostrar que o EA varia em função da corrente armadura e em função da velocidade. Segundo, calcular o GAF com a máquina operando a vazio, IA igual a zero, a vazio, ou com carga, com IA diferente de zero. Com carga dá mais trabalho para fazer o cálculo, tem mais medições, possivelmente tem um erro maior para obter o GAF, certo? Porque tem mais variáveis sendo medidas e temos mais erros de medição. Mas é interessante comparar os valores obtidos a vazio com carga. Então a gente faz isso aí para as bobinas paralelo. Depois nós repetimos o mesmo ensaio para a bobina de campo série. Vocês lembrem que um colega já comentou, né, que do experimento 7 nós chegamos à conclusão que essas bobinas são praticamente iguais. Então, o GAF que eu obter nesse experimento, eu sei que metade do valor dele é para uma bobina e metade devido à ação da segunda, certo? Mas as bobinas de campo série... Tá travando novamente, pessoal? Que parte vocês querem que eu repita aí? Eu preciso saber que parte vocês querem que eu repita aí, pessoal. Que eu repita de novo a explicação do ensaio aqui nesse slide 11. Bobina série. Qual que é a dúvida? Mais uma dúvida aí? É isso mesmo. Para máquina, nós vamos ver isso também na próxima. Eu vou deixar mais detalhe disso no próximo experimento para não confundir muita coisa. Nesse experimento, nós estamos focando mais na parte elétrica. Mas na máquina operando como gerador, quem fornece energia mecânica para girar o eixo é a fonte de. Vou até voltar ali para a foto. Para a máquina operando como gerador, quem fornece energia para girar o eixo é uma fonte mecânica externa. Então, é essa fonte de energia externa que vai fornecer potência e torque para girar o eixo. A nossa máquina operando como gerador, ela vai fornecer um torque no sentido oposto. Ela vai tender a frear o eixo. Num sistema de geração, o que acontece? Se a máquina começa, de repente começa a puxar mais potência aqui, certo? A máquina tem a tendência de friar. Se a máquina começar a friar, eu tenho que ter um sistema de controle que detecta que a máquina está perdendo rotação e automaticamente fornece mais energia mecânica. Numa usina, o que é feito? Se abre mais a comporta para passar mais água e fornecer mais potência. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Exatamente, para compensar. Porque se a máquina perder rotação, ela vai perder tensão. Então, a rotação tem que ficar constante. Se de repente eu paro de puxar a energia aqui de forma repentina, eu paro de puxar a energia elétrica, esse torque desaparece, a tendência é a máquina acelerar. Precisa vir alguma coisa que atue na fonte de energia mecânica para fornecer menos energia. Então, o balanço de energia aqui tem que ser constante. Se esse balanço de energia e de torque não for constante, a máquina vai variar a rotação. Então, num sistema de um gerador, tem que ter um sistema de controle que garanta a velocidade constante. Certo? Mas nós vamos conversar mais sobre isso ainda. Na nossa aula de hoje, eu queria focar mais ainda na parte elétrica.
Joia? Então, comentamos já das bobinas aí de campo paralelo. Espero que eu não esteja cortando aí a fala. Então, nós temos aí, então, só falando bem rapidamente, as bobinas de campo série, apesar de campo paralelo, a conexão entre elas está em série, mas a alimentação nós dizemos que é paralela. O que significa alimentação paralela? É uma alimentação mais alta, de 20 a 40 volts. E essa corrente vai ser baixa, vai ser no máximo de 1 ampere. Certo? O que limita essa corrente? É a resistência dessas espiras. Essa resistência, já vou adiantar, ela está na faixa dos 20 ohm. Então, duas bobinas em série, vou ter 40 ohm. Para ter 1 ampere nessa bobina, eu preciso colocar mais ou menos 40 volts aqui de fonte DC. Então, é uma tensão mais alta para poder ter uma corrente de no máximo 1 ampere aqui. E no experimento, nas medidas, nós variamos a corrente, variamos a rotação e tiramos para cada caso a medida do EA. Que com a máquina, deixa eu voltar aqui, com a máquina a vazio, o que significa a vazio para um gerador? É sem nenhuma carga, certo? Corrente zero. Então a máquina como gerador a vazio, como eu não tenho corrente de armadura, o EA é igual a VA, somente nessa situação que eles são iguais. Coloquei carga e passei a puxar corrente, eu tenho uma queda de tensão na resistência de armadura, automaticamente IA não é mais igual a VA. O VA é maior que A. Mas nos dois casos, eu conheço todas as variáveis, certo? Eu conheço, aqui no primeiro caso, VA, que é igual a EA, conheço IF e estou também medindo a rotação. Então, o segundo objetivo é calcular o GAF. Com carga, se eu conheço a resistência de armadura, e eu também estou medindo a corrente de armadura, eu ainda posso calcular o GAF. Posso também calcular o EA, certo? Se eu tenho o VA, subtraio da queda de tensão na resistência, eu tenho o EA. Se eu tenho o IF e o ômega, eu posso também calcular o GAF. Eu sempre vou ter mais erro nessa situação aqui, certo? Porque eu posso ter erro nesse cálculo do RA, eu posso ter mais um erro na medida do IA. Então, a precisão nesse segundo caso é menor, porque eu tenho mais variáveis e mais fontes de erro. Repito o mesmo procedimento para as bobinas série. Bom, como essa bobina, eu já sei de antemão que ela tem resistência e indutância baixa, eu vou alimentar com uma fonte de tensão menor. Só que eu vou alimentar de tal forma que eu tenho uma corrente bem maior aqui, certo? Nós vamos chegar aqui até as 5 amperes. Porque essa bobina foi projetada para ter corrente maior. Essa bobina foi projetada, na verdade, para ficar em série com a máquina. Mas como eu quero levantar a curva do G a F, eu vou alimentar com uma fonte de energia externa, com uma outra fonte de tensão. Novamente, para diferenciar do campo paralelo, eu estou chamando essa corrente de IS. E também estou mudando o GA para chamar com S aqui, GAS, para dizer que esse ganho é devido à bobina série, certo? A outra bobina de paralelo nós usamos F, a de série nós usamos S. Então, novamente, o ganho dessa bobina, se o meu gerador estiver aberto a vazio, sem corrente IA, VA é igual a EA. Então, eu consigo, também medindo o IS, medindo a rotação, eu consigo, primeiro, ver que o EA varia em função dessas duas grandezas. Conhecendo o IA e conhecendo a corrente e a rotação, eu posso calcular o GAS. Vou fazer isso com ela a vazio e com carga. Com carga, eu também preciso medir a corrente e a armadura. Eu sei que então que eu posso, que o meu VA vai ser o EA menos a queda na resistência de armadura. E repito isso para a segunda bobina série, certo? Faço exatamente o mesmo procedimento. Primeiro, gerador a vazio, sem carga. Nesse caso, novamente, VA igual a EA.
meço IS, meço a rotação, eu consigo provar que o EA depende dessas duas variáveis e também consigo calcular o GAS. Coloco carga e repito o procedimento aí, mas agora também medindo a corrente de armadura. Então, o procedimento no laboratório seria medir o VA nas bobinas F, né? Não vou passar em muitos detalhes. Aqui tem um detalhe de como a gente liga a máquina de trifásica. Para nós aqui não vai ser importante, certo? O importante é que nós vamos estar variando a velocidade. Mas em todos os casos eu vou variar a corrente F. Eu também vou variar a rotação. Em todos os casos, sempre medindo IF, IA, VA e ômega. Com a máquina a vazio, IA vai ser 0. Vou repetir esse procedimento conectando uma resistência de 15 ohms na armadura. Agora o IA vai ser diferente de 0, mas eu vou repetir a variação da corrente de campo. E vou repetir o mesmo procedimento para as bobinas D1, D2 e depois também para as bobinas D3 e D4. Todos esses dados estão disponíveis no roteiro, certo? Em vez de colocar um novo arquivo separado, eu peguei o roteiro e inseri os dados de medição. O que eu quero que vocês calculem o GAF, tanto na situação com carga quanto na situação a vazio quanto com carga. Plotar gráficos do IA em função do IF para cada rotação sem carga e do GAF em função do IF com e sem carga. Então, num eu quero o EA, no outro eu quero o GAF, em função do IF. O GAS, como nós temos duas bobinas, eu estou colocando um subíndice 1 para a primeira e um subíndice 2 para a segunda, certo? Nós temos um único GAF e temos dois GAFs diferentes. Então, o procedimento de cálculo é exatamente o mesmo, certo? Então, eu vou abrir ali o roteiro só para nós vermos. Então, aqui no Moodle. Em vez de colocar mais um arquivo aqui, eu simplesmente optei por atualizar o roteiro, certo? Achei que fosse mais fácil assim. Então, basicamente as explicações e as equações estão aqui, certo? Todas as ligações. E aqui, então, eu preenchi já as medidas. Então, nós temos aqui variando rotação. Então, vocês notem que a rotação é diferente. E nós também estamos variando a corrente de campo. E obtendo aí o VA. Para a máquina operando a vazio. Para a máquina operando com carga, nós colocamos somente uma rotação, certo? Nós não variamos a rotação, porque nós já tínhamos demonstrado aqui que o VA varia com a rotação. Notem que para a mesma corrente, o VA está variando aqui, ó, 27, 21, 20. Quanto maior a rotação, maior é o VA. Quanto maior a corrente, maior é o VA. Um pequeno detalhe aqui, pessoal, do nosso ensaio, é que o ideal seria ter feito em cada condição a velocidade constante, certo? Infelizmente, eu consegui isso no primeiro ensaio, mas devido a uma limitação da nossa fonte de energia mecânica, da máquina de indução trifásica, aqui eu não consegui manter a velocidade constante. O ideal é que ela fosse constante para não mascarar outros efeitos, porque quando a rotação cai, a tensão também cai um pouco mais. Então, eu gostaria que no experimento essa rotação tivesse ficado constante durante o mesmo ensaio. Mas, infelizmente, ela varia aí, é uma limitação da máquina, tá? Então, para a bobina F, fiz isso para 3 rotações diferentes, sem carga, e para uma única rotação com carga. Se eu comparar a mesma rotação com e sem carga, vocês vão ver que a tensão, quando eu alimento com carga, está menor. Por quê?
porque eu tenho a queda na resistência RA. Também temos uma cópia aí das tabelas por par de bobina, para a bobina D1, D2, de novo operando em 3 rotações diferentes sem carga, e depois operando numa rotação com carga. Como as tensões geradas são diferentes, eu também utilizei diferentes cargas em cada ensaio. E por último, bobina D3, D4, novamente 3 rotações diferentes, sem carga e uma única rotação com carga. Então os dados de medições estão aí, certo? O que eu quero que vocês façam os cálculos. Aqui do GAF, de novo, sem carga e com carga. Aqui, na verdade, sem carga e com carga. O GAF deveria ser constante, mas vocês vão ver que ele vai variar por 2 motivos. Por erros de medição e por não idealidades. Tudo tranquilo com o áudio, pessoal? Opa! Alô? Ai, ai. Alô? 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 Acho que eu voltei. Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim, professor. Eu perdi a conexão, tive que sair e entrar novamente. Eu não sei exatamente onde foi que eu perdi a conexão. Eu estava mostrando para vocês o roteiro e estava mostrando as medições. Mais ou menos em que ponto que eu perdi a conexão? Bom, eu vou voltar ali para o roteiro, tá? Compartilhar meu vídeo novamente. Conseguem ver o meu vídeo, né? Alô? Sim, sim, professor. Ok, obrigado. Então, vou voltar aqui para o início do roteiro. Então, dessa vez, em vez de colocar um resultado separado para as medições, eu optei para vir aqui no roteiro e preencher já os resultados, tá? As medidas. Então, no roteiro tem toda a explicação que eu já tenho nos slides, e mais os dados das medições. Então, para a bobina série, foi feito ensaios em 3 rotações diferentes, certo?
em cada rotação foi variado o IF de 0 até 1 ampere. Variando a corrente, nós vemos que a tensão varia, e variando a rotação, essa tensão também varia. Então, notem que para a mesma corrente, quando a rotação é menor, a tensão também cai. Então, se eu aumento a rotação, eu aumento a tensão. Se eu aumento a corrente, eu também aumento a tensão. Bom, para a máquina operando sem carga, eu nem preciso medir o IA, porque eu sei que o IA é 0, certo? A máquina está aberta, os terminais estão abertos. Nós também repetimos com carga em uma única rotação, porque nós já demonstramos que variando a rotação, varia a tensão. Agora eu quero comparar na mesma rotação, mostrar que a tensão cai. E por que? Então aqui eu tenho 350, mais ou menos 350 radianos por segundo. Notem então que com carga a tensão fica menor. Por que a tensão fica menor? Porque eu tenho a queda na resistência de armadura. Certo? Então, se eu quiser então calcular o EA com a máquina com carga, eu preciso pegar esse valor que eu li, pegar a corrente de armadura, vezes a resistência de armadura, somo com esse valor, eu posso então estimar o EA. Se eu tenho o EA e eu conheço o IF e a rotação, eu posso novamente calcular o GAF. Então, esse experimento, primeira função dele é mostrar a variação da tensão. Então, se eu aumento a corrente de campo, eu aumento a tensão. Se eu aumento a rotação, eu também aumento a tensão. E a segunda é mostrar que, na verdade, isso vale para qualquer fonte que não seja controlada, certo? Vale para a tomada que nós temos em casa. Sempre que eu puxo corrente de uma fonte de tensão, o modelo da fonte de tensão é sempre uma fonte com uma resistência ou indutância em série. Se eu puxo corrente, eu sempre vou... a tensão nos terminais da minha fonte vai sempre cair. Certo? Bom, eu vou repetir esse mesmo procedimento para a bobina D1, D2, certo? Então, novamente, eu faço em 3 rotações diferentes e vario agora o IS, não mais o IF, certo? Para diferenciar a bobina paralelo da bobina série. Então, agora eu chamo de IS. Então, notem que, novamente, eu variei a corrente de excitação para 3 rotações diferentes para a máquina sem carga. Tudo certo ainda, né, pessoal? Não perdi a conexão? Então tá ok. Tudo certo. Oi. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Joia. Então, novamente, faço para 3 rotações diferentes, variando a corrente de excitação. Novamente, eu vejo que a tensão varia. Vocês notem que a tensão gerada para essas bobinas de campo série é muito mais baixa do que a bobina de campo paralelo, certo? O porquê disso nós também vamos abordar mais para frente. Fazemos isso com carga e sem carga. Como essa tensão gerada é muito baixa, eu estou utilizando uma resistência, são na verdade 3 resistências de 15 em paralelo, que dá um equivalente de 5 ohm. No experimento anterior, eu utilizei uma única resistência de 15. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque se eu colocar uma resistência muito alta nessa tensão baixa, a corrente que ele vai puxar é muito baixa. Já é baixa, né? Vocês notem aqui que a corrente de armadura foi um valor bem baixo. Até um pouco difícil de medir no laboratório. Repito o mesmo procedimento para a segunda bobina série, com os terminais D3 e D4. Então, novamente, vario 3 vezes a rotação, 3 rotações diferentes, vario a corrente de excitação. Notem que a tensão gerada é um pouco maior do que no ensaio anterior. Certo? É um pouco maior. Por isso, quando eu fui fazer com carga, agora eu coloquei 2 resistências em paralelo, que dá uma resistência equivalente de 7,5.
Por quê? Porque a tensão é um pouco mais alta, eu queria ter um pouco mais de corrente aqui, controlar um pouco melhor a corrente. Então eu posso comparar a minha máquina a vazio com rotações diferentes, ou posso comparar a minha máquina, em todos os casos, né, com a mesma rotação, com e sem carga, para ver o efeito da queda de tensão quando eu aplico carga na máquina. Com esses dados, vocês vão calcular o GAF com a máquina sem carga e com carga. Então lembrem, em todos os casos, sem carga nós estamos fazendo em 3 rotações diferentes. Com carga eu estou fazendo numa única rotação. Repetimos para a bobina D1, D2, então nós estamos calculando o GAS1. E depois para a bobina GAS2, certo? Então para as bobinas série foram 2 ensaios separados. Para a bobina paralelo foi um único ensaio. Tranquilo para esse pessoal? Beleza? Bom, pessoal, do ponto de vista aí de teórico, o que eu queria passar para vocês é o que eu já comentei até agora, certo? Então eu queria abrir aí se vocês têm alguma dúvida, né? Professor, sim, eu tenho uma dúvida na atividade de conversão 1, não questionário, a outra, que o senhor disponibilizou em PDF. Se ninguém tiver dúvida de laboratório, posso perguntar ela rapidinho? Pode. Bom, pessoal, então, ninguém tendo dúvida de laboratório, eu estou encerrando aqui a nossa aula de laboratório, certo? Então eu vou aproveitar aí para tirar dúvidas aí de conversão. Acho que o Rodrigo também tinha uma dúvida, né? Tranquilo, então? Então eu vou abrir aí para as dúvidas. Como eu acho que o Rodrigo tinha feito a pergunta primeiro, já no início da aula, então eu vou respeitar a sequência aí, tá? Beleza. Professor, eu mandei um e-mail aí pro senhor. Dá uma olhada. Deixa eu abrir ali. Vale este, tá? O outro, O último? anterior. Uhum. Um erro. Certo, eu estou abrindo aqui. Ô, Kainan, você fez pelo Octave também? Mano, eu fiz o primeiro pelo Octave, que ele pediu o Fazor, né? Aí deu certo. E o segundo, eu analisei que ele... Eu vou dar um pouco de spoiler, eu acho. Mas eu analisei que ele dava um RC infinito, né? E o R1 e o R2 dele era 0. Então eu imaginei que era um transformador ideal. E aí é 100% de eficácia, né? Aí tá certo. É 100%. O resultado está certo, viu, Caian? Como as resistências são nulas ou infinitas, você não tem nenhum componente que gera perda. Então a eficiência realmente é 100%. E é um transformador ideal, no caso, né? Pode ser considerado. Não é ideal porque ele tem as reatâncias, ele tem reatâncias, né? Então ele é quase ideal, ele não chega a ser ideal. Ele tem a indutância de dispersão, ele tem a indutância de magnetização, né? Ele só não tem perda. É um exercício teórico, né? Não é algo real, né? Então o transformador ele tem eficiência infinita porque não tem resistência. Infinita não, ele tem resistência de eficiência 100%, mas não é ideal, tá? Ah, tá, entendi. Uhum. Ele tem uma idealidade, certo? Resistência em série zero e resistência de perda infinita é uma idealidade. Só que ele tem uma não idealidade, que são as indutâncias de dispersão e de magnetização. Beleza. É que eu pensei, eu tava fazendo a conta e o meu tava dando eficácia 0% pela conta. Falei, não é possível, né? Como vai ter uma máquina de eficácia 0%? Um transformador de eficácia 0%. E aí eu, analisando, eu vi que não tinha resistência de perda, nada, e aí deu 100%. Se fosse tipo ideal, assim. Deve ter sido um erro no cálculo das potências, né? Porque se você tiver carga, você está fornecendo uma potência. E essa potência que está saindo tem que ser igual à potência que está entrando. Então, mas eu acho que ele não especificava a carga, professor. Ah, tá ok. Não dizia carga nominal?
E pelo que eu lembro, não. Ah, tá. Mas de qualquer forma, a ideia é justamente essa: como as resistências são nulas em série e infinita em paralelo, eu não tenho nenhum componente que dissipe potência no transformador. Então, sua eficiência, independente da condição, vai ser sempre 100%. Essa Isso, professor. é a Não, ideia. Eu ressaltei várias vezes para vocês, e essa questão tem a função de fazer pensar nisso, que o único componente que dissipa potência é a resistência. Certo? Indutor, ele armazena energia, ele não é perda. então Então, ele não entra é não, desconsiderado, então, o rendimento dele indifere, então, da indutância. Nesse caso teórico, que eu supus resistência em série nula e resistência em paralelo infinita, sim. É claro que isso é um exemplo hipotético, né? Não é um exemplo real, né? Não, num caso real mesmo, quando a gente estiver analisando. Num caso real, se você tem... Eu só estou falando da indutância. A gente, Uhum. então, na parte de rendimento, a gente desconsidera a indutância. Sem desconsiderar a indutância, porque quem dissipa potência ativa são resistências. Ah, tá. É por isso que também eu comentei que a resistência ela é aproximadamente a perda no ensaio de curto-circuito mais a perda no ensaio de circuito aberto. Porque com a máquina operando na condição nominal, eu tenho a perda da corrente nominal passando pela resistência em série, e tenho a perda no circuito, como se diz, no núcleo, devido à tensão de alimentação. Então, na condição nominal, a perda aproximada do transformador é a soma da perda no ensaio de curto-circuito mais a perda no ensaio de circuito aberto. Entendi. Professor, essa pergunta eu fiz porque é o seguinte, eu ouço muito falar de que a bobina cansou. Então a indutância, se ela não interfere, então o condutor ele deprecia, a resistência aumenta a um ponto dele ficar inviável, é isso? Olha, o que eu acho que pode acontecer num transformador conforme ele vai ficando mais velho, né? A quantidade de volume de cobre não diminui. Seu diâmetro do fio de cobre não varia, certo? Eu vejo só se acontecer uma sobrecarga e começar a derreter como se diz, o fio de cobre. Mas se o transformador sempre for usado em condição normal, o seu fio de cobre vai estar intacto, certo? O que envelhece mais no transformador os fios do transformador, eles têm algo que a gente chama de esmalte, certo? É uma isolação muito fina. Essa isolação é fina porque, em geral, ela é um contato entre uma bobina e outra. De uma bobina para outra, a tensão é baixa, certo? A tensão vai ser alta, ou vai ser a tensão de entrada, da entrada até o final. Isso vai... então, da entrada até o final, eu tenho uma tensão alta, mas de uma espira para outra, a tensão é baixa. Então, essa isolação, que é esse esmalte, que a gente chama, que é uma isolação fina, ela não precisa ser muito alta. Só que, com o tempo, esse esmalte vai degradando. E eu posso, então, ter curto-circuito entre espiras. Então, o que eu imagino que pode envelhecer mais num transformador, se ele sempre foi submetido a condições normais, é o envelhecimento dessa isolação, desse esmalte. Esse esmalte envelhece e pode ir perdendo performance com o tempo. Perdendo performance, eu posso começar a ter curto-circuito entre espiras. Inclusive, não só em transformador, qualquer tipo de bobina, né? Qualquer tipo de bobina. Motor também é semelhante. A isolação entre as bobinas é dada por um esmalte que é uma tinta, né? Uma tinta meio fina. Em geral ele é transparente, certo? Se você vê, quando você olha para um fio esmaltado, ele até parece que não tem capa nenhuma. Porque esse esmalte, geralmente ele é transparente. Mas é uma isolação fina. Não tem o que fazer a não ser enrolar de novo, né? Se for isso, não tem o que fazer. Tem que tirar a bobina, colocar uma nova, né?
tem que ter um fio com isolamento que esteja intacto, né? Aconteceu isso com o micro-ondas aqui. Uhum. Simplesmente perdeu totalmente a função, a bobina. Ok, aquele transformador que você comentou comigo, né? É. Bom, você está conversando comigo, então você não sofreu nenhum choque de 4.000 volts. Não, mas eu vou fazer esse experimento ainda. Uhum, Eu eu não tenho certeza se numa, como se diz, se num micro-ondas, se esse sinal não é chaveado, tá? Pode ser que ele seja também modulado com eletrônica de potência que chaveie e gere um PWM ali em cima. Eu não tenho certeza do princípio de funcionamento do micro-ondas, tá? Então eu não sei se ele foi feito para se colocar a tensão da rede ou se tem algum processamento ali que aplica tensão. Então não tenho bem certeza, tá, viu, Rodrigo? Interessante. Então, professor, sobre o programa aí. Opa, falhou teu áudio, Rodrigo. Eu perdi teu áudio, tá, Rodrigo? Opa. No primário apareceu para você? Foi. Opa. Eu tenho até o código aqui. Eu voltei. Eu tô errando aqui. Eu te mando o código aí, você confere aí. Valeu, cara. Manda aí mandar pra mim. por WhatsApp. Beleza. Pessoal, eu perdi a conexão, mas voltei. Se o senhor rodou, nem vou estar enchendo o saco do professor, não. Já tira a sua dúvida aí. Beleza. Pera aí que eu vou mandar pra você. Pessoal, estão me ouvindo agora? Pessoal, estão me ouvindo agora? Sim, professor. Sim. Eu perdi a conexão. Professor. Machucou não, né? Tudo bem aí. Não machucou não. Então, Rodrigo, eu perdi a tua última pergunta ali. Mas eu vi que você está conversando com o teu colega aí, né? Assim, o meu código está dando erro aqui na corrente do primário. Só que eu não sei onde que está o problema. Para resumir, o Kainan vai me mandar o código dele e eu vou comparar aqui. Mandei já, mano. Já tira a dúvida dele aí. Deixa eu para lá. Tá joia. Rodrigo, vê aí, mano. Eu te mandei agora. Valeu. Esses parâmetros são os mesmos também. Professor. Oi. Só uma dúvida rapidinha. Na sua atividade 2, o senhor tá falando do roteiro do transformador, o senhor dá um exercício parecido com aquele que o senhor fez ontem na aula com a gente, né? Só que a minha dúvida é o seguinte: o senhor pediu pra gente calcular os parâmetros do modelo referido ao primário. Ok. Aí o RC eu consegui achar padrão, o LM também. Só que o problema o R1 e o R2 linha. Eu posso considerar eles como uma soma? Ou tem que achar específico cada parâmetro? Pode, porque você não consegue separar os dois. Em geral, o que você quiser, que você pode fazer é o seguinte: você pode dizer que metade daquele valor é para o R1, outra metade do R2 linha. Mas isso é opcional, tá? Você pode dizer que o que você tem é a soma. Isso vale tanto para o R quanto para o XL também. Ah, tá. Agora faz sentido. Então era só isso mesmo, professor. Obrigado. Certo. Rodrigo, você está aí ainda? Tô sim. Eu vi um problema aqui no teu código, tá? É que o código ele foi feito com um for ali para começar com o cálculo quando a resistência fosse infinita na carga, certo? Então, se você está fazendo uma única resistência, que nem você fez ali do N1 até 1,
Aquele if que tem, if n igual a 1, ele está fazendo com que não tenha carga. Ah, tá. Então, ou você coloca n igual a 0, que nunca vai ocorrer, certo? Ou então tira o if. Tem 2 ifs com n igual a 1, certo? Você tem que fazer a parte do else. Eu vou colocar n igual a 0. Vamos ver o que Coloca vai n igual a acontecer. 0 nos 2 ifs, que daí ele vai rodar o else e não o n igual a 1. Tá joia? Agora foi. Pô, show, professor. Beleza. É porque o programa Caramba, foi deu um valor concebido alto. para o primeiro passo do for ser para uma carga infinita. Como você colocou para uma única carga, essa primeira carga ele diz que é infinita. Ele não usa o teu RL1 ali. RLL, na verdade, né? Valeu, professor. Já deu para clarear aqui. Beleza, Vou parar então. o programa do Kainan para aprimorar. Beleza. Valeu, professor. É só isso aí mesmo. Tranquilo, então. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, de conversão de laboratório? Bom, beleza, então. Bom, pessoal, então vou estar encerrando aí a aula, certo? A gente volta a se falar aí semana que vem, ok? Beleza. Tá, joia, pessoal. Bom Falou, dia para professor. todo mundo aí. Abraço aí. Tchau para todo mundo aí. Obrigadão. Até mais.